Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Diante do Senhor, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece, Senhor, o nosso sentimento. Não precisamos esconder nada de Ti, tudo está patente aos Teus olhos. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o nosso coração. Senhor Jesus, joga a luz nas nossas trevas, mostra para nós, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ver o nosso coração como o Senhor está vendo. Não queremos ser enganados por nós mesmos. Queremos te confessar que estamos muito tristes com a perda do nosso irmão. Nosso coração está chorando, Senhor Jesus, mas por outro lado estamos alegres, porque Ele está em Ti, para sempre com o Senhor. Nem a morte pode nos separar do Senhor. O Senhor mudou o nosso destino, o Senhor nos livrou do lago de fogo. O nosso destino é a glória. Senhor Jesus, ó Senhor, nos entenda nessa manhã. Ó, nos consola, nos conforte, nos encoraje. Ó Senhor, também toma a sua família. Senhor, consola. Não deixe nenhum tipo de acusação chegar na sua esposa e também nos seus filhos, nos seus netos, nem tampouco em nós. Ó, em nome do Senhor, abençoa essa família, abençoa a sua igreja, nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para o nosso destino. Ó, e nos traz muito temor e tremor. Ó, nesta manhã, Senhor, abre a sua palavra para nós. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Senhor Jesus, nosso coração é do Senhor, né? E não temos como sentir outra coisa quando perdemos alguém da nossa família. Senhor Jesus. E nessa manhã, irmãos, o sentimento é que Deus é soberano. Deus está acima de todos nós. Quero pegar emprestado um versículo aqui de Jó. É emprestado mesmo. Tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver para a gente entender que tudo está na mão do nosso Deus. Quando Satanás chegou para Deus e quis acusar, né, Jó, e falar para Deus que Jó só estava daquela maneira por causa da bênção de Deus, e isso é uma verdade, irmãos. Jó, capítulo 1, versículo 10, diz assim: acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Quero pegar emprestado essa frase, irmãos. Deus, tudo que você é, tudo que eu sou, a nossa casa e tudo que nós temos vem de Deus. Senhor Jesus. Os irmãos entenderam o que está escrito aqui, irmãos? Satanás falou: Jó está assim porque o Senhor está cuidando dele. E está cuidando mesmo. Olha só, irmãos. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Você, a sua casa, sua família e seus filhos, e tudo que você tem, vem de Deus. Se Deus tirar a mão, irmãos, nós perdemos o que somos, não tem sentido ser o que somos, a nossa casa não tem sustento, e tudo que nós temos não faz sentido. Senhor Jesus, a nossa vida, irmãos, a nossa pessoa é de Deus, a nossa casa é de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Nós temos que crer nisso. E até quando vem a tribulação na nossa vida, as provações, é porque Deus permite. Irmão, se Deus não permitir, não acontece. Então nós temos que crer e entender a soberania de Deus. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, vai depender da minha e da sua decisão. Nós vamos querer estar debaixo do Senhor, pelo caminho estreito e apertado, ou em algum momento da nossa vida cristã, da nossa vida da igreja, nós vamos querer dar uma passeadazinha na porta larga que satisfaz a nossa alma.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. E hoje, irmãos, a palavra, ela vai nos vacinar. Tudo que Deus tem falado, irmãos, é para nos salvar. Vou começar de trás para frente. Salmo 68, 11. Senhor Jesus, Deus mudou a sinopse. Os irmãos ouviram a mensagem domingo, os irmãos ouviram a live na quinta, creio eu. Em Salmo 68, versículo, Senhor Jesus, se eu não me engano é o 11, diz assim: o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Aí eu vou abrir aqui na King James, fica um pouco mais claro. Salmo 68, né? Deixa eu achar o versículo aqui agora. 11. Olha como está escrito: o Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros proclamam. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O Senhor, agora o versículo 1: ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se os seus inimigos, da sua presença fogem os que lhes são adversários. Irmãos, quando Deus fala a sua palavra, Deus dá uma ordem, Deus fala com força a sua palavra, grandes coisas acontecem, o inimigo foge. Quando Deus fala a sua palavra, lê comigo agora Romanos 16, Romanos 16, 26, Romanos 16, 26. Olha o que acontece quando Deus fala a sua palavra. Como nós temos que receber essa palavra? Romanos 16, 26. Senhor Jesus, enche-nos de temor, Senhor. Enche-nos de tremor. Ó Senhor Jesus. Acharei? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Quando Deus dá a sua palavra, é para ser obedecida. A palavra de Deus, irmãos, não é para mim ficar analisando se eu vou praticar ou não. A palavra de Deus é uma ordem. Ela vem do trono, ela vem do Deus eterno. É um mandamento, irmãos, para obediência por fé. Esse é o tom da palavra que nós temos que entender hoje. Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias, quando Deus fala, eu tenho que tomar essa palavra como palavra de Deus e obedecer essa palavra. Porque, irmãos, nós estamos no finalzinho, irmãos. Irmão, quando o irmão começou a falar para nós assim, tem uns tempos atrás aí, os irmãos vão lembrar, 2 meses atrás, 3, 6, não sei, entramos em Apocalipse. Os irmãos lembram? Já estamos vivendo os tempos de Apocalipse. Muitos de nós não cremos, irmãos, mas é o falar profético. Nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse. E daqui a pouquinho vai começar a ter sinais e manifestações de Apocalipse, mais severas. Mas, irmãos, já está acontecendo muitas manifestações. Quando Deus gerou a igreja, em Atos 2 ali, a igreja ali, foi a manifestação do Espírito, aí gerou aquela conversão de 3.000 de uma vez. Ali em Atos 2, você vai ler no livro de Atos, tem vários sinais, não tem? Tem curas, tem milagres, tem Ananias e Safira, né? Os irmãos lembram que mentiu ali a oferta dele, ocultou, caíram duro, morreu aos pés de Pedro. Aconteceu coisas, irmãos, assim, coisas terríveis. E também muitos milagres de muita salvação. Irmãos, agora nos finais dos tempos, tem acontecido as mesmas coisas. Muitos sinais têm seguido o evangelho do reino. E nós estamos em Filadélfia. Se nós vivemos com temor e tremor, irmãos, coisas têm acontecido. Primeiro que eu estou com muita saudade dos irmãos, que eu estava viajando, né? E aí,
eu e Edivane estávamos numa pizzaria à noite e comemos uma pizza, fomos muito bem atendidos e na hora de pagar, nós pedimos à garçonete se podíamos orar por ela. Eu pensei que ela ia aceitar, mas ela não só aceitou, irmãos, mas ela confessou toda a vida dela. Uma jovem, e mostrou que estava angustiada, e falou que queria sim. Aí nós oramos, ela agradeceu, e falou que estava sentindo muito bem. E aí eu perguntei para ela, aqui em Florianópolis, tem irmãos e irmãs, pessoas que fazem esse trabalho que fizemos com você aqui, e que querem cuidar de você. Sabe o que ela fez? Pega meu telefone. Já deu o número dela, irmãos. E esse número dela já está lá. Aleluia! Irmãos, só não vamos ver os sinais e os milagres se nós não praticarmos o falar profético. Deus cuida de nós, cuida da nossa casa. Deus cuida do que nós temos. Nós somos do Senhor. Não vamos levar mais a sério, irmãos, o que Deus tem falado para nós. Eu sei que os irmãos sabem de cor, o que está escrito em 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e base da verdade. Mas como que começa o versículo? Os irmãos lembram? Oi, como é que é? Para que se eu tardar, irmãos, o Senhor já está voltando, Ele está aí. Fique ciente. Tenha consciência, tenha clareza como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus, irmãos, quão temível esse lugar, é a casa de Deus. Irmãos, a igreja, nós temos que saber como proceder no viver da igreja. A igreja, irmãos, é a coluna e base. Se o meu viver destoar disso, irmãos, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar da minha vida, cuidar da minha família, porque o Senhor quer me trazer de volta, irmãos. Os irmãos viram aí o que o Éder leu. O nosso irmão, no profundo sofrimento da sua queda, do seu pecado, pediu a Deus que tirasse a sua vida, e Deus não atendeu. Por que ele pediu para tirar a vida dele, irmãos? Porque ele não queria trazer o dano, ele não queria que ninguém soubesse, porque ele viu o que ele fez. Ele viu a brecha que ele deu e como podia trazer um estrago na obra do Senhor. Então ele pensou, é melhor eu morrer e ninguém ficar sabendo, do que o meu pecado vir à tona e trazer um estrago. Eu prefiro perder a minha vida. Mas Deus, irmãos, é um Deus de amor. Deus é um Deus que quer o arrependimento do homem, irmão. A festa acontece no céu quando o pecador se arrepende. Não tem festa no céu quando o irmão fica no pecado e vai ter que passar grande tribulação, ranger de dente, trevas. Irmãos, isso não compete a nós, né? Deus é fiel. Deus é que cuida dos seus servos. Como Deus nos ama, irmãos. Deus não permitiu que ele confessasse publicamente para a esposa, para os filhos, para a obra do Senhor que ele servia ali tão à frente. E aí sim, a soberania de Deus, o irmão dormiu no Senhor. Então que nós possamos entender, irmãos, que nós estamos não em uma religião, não uma instituição humana, nós estamos na vida da igreja. Nós estamos no corpo de Cristo, irmãos. E se você crê nisso, Deus vai cuidar de você. Deus quer te fazer um vencedor a qualquer custo. Ó Senhor Jesus. Aí em Mateus 5, o irmão nos ajudou muito, irmãos. Puxa, que ajuda. Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. O 2 fala assim, e ele passou a ensiná-lo dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, quantas vezes você já leu isso na Bíblia? Ó Senhor Jesus, como nós conhecemos isso na Bíblia? Mas aqui diz, irmãos, que feliz e abençoado é o homem que é pobre de espírito. Pobre no sentido de vazio. No original grego não é humilde, né? Mas é pobre, vazio, que reconhece que ele só está de pé porque Deus está o sustentando. Que reconhece que ele precisa do Senhor.
Ele precisa do Senhor para estar casado, ele precisa do Senhor para ter filhos, para cuidar dos filhos, ele precisa do Senhor para reunir, ele precisa do Senhor para ler a Bíblia, ele precisa do Senhor para respirar. Isso é ser pobre de espírito, irmãos. É reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer, é nada. E tudo que eu fiz sem o Senhor é zero. Não vai ser reconhecido, ainda que eu liberei mensagem, ainda que eu preguei evangelho, ainda que eu expulsei demônio, se não foi na presença do Senhor, dependendo do Senhor, o resultado é zero. Naquele dia o Senhor vai virar para mim e falar: não reconheci nada, zero crédito para você, não tem galardão, você fez de acordo com o seu nariz, com a sua, aonde apontou o seu nariz você foi. Irmãos, nós temos que aprender a ser pobres de espírito e reconhecer que precisamos do Senhor. Isaías 66, versículo 2. Ó Senhor Jesus, fala para mim, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Senhor Jesus, as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome, perdão, estou lendo 66, 2, acharam? Isaías 66, 2, vamos ler juntos? Porque a minha mão fez todas as coisas. É este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Agora eu vou ler aqui na versão King James. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este. 2 pontos. Para quem Deus vai dar toda a sua atenção e para quem Deus vai estimar, vai cuidar, vai direcionar para essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Essa é a aliança e o compromisso de Deus conosco. Se eu e você, a partir de agora, passar a ser humilde, pobre, reconhecer, arrependidos de espírito, irmão, arrepender mesmo, mudar de mente mesmo, mudar de atmosfera, entender que eu fora do espírito eu sou nada, eu sou raça de víbora, que a minha natureza maligna não serve para Deus, que o meu bom homem não serve para Deus, que o que eu faço não vai ser reconhecido por Deus, se eu não for arrependido de espírito, se eu não me dedicar todo o meu amor reverente à palavra de Deus, eu não terei a atenção e a estima do Senhor. Aqui está falando o seguinte, irmãos: o caminho para entrar no reino dos céus é pobre de espírito, é arrependido de espírito, é aquele irmão e aquela irmãzinha. Somos nós os batatinhas, membros do corpo de Cristo, que dedica seu amor com reverência à palavra de Deus. Deus falou, eu tenho reverência. Esse aqui é meu caderno, irmãos. Eu ganhei esse caderno debaixo da cruz de Cristo. Quero dar exemplos, irmãos. No meu aniversário agora, no dia de agosto, em agosto, eu ganhei esse caderno de 10 matérias. Minha amada esposa me deu uma mochila e lá dentro tinha um caderno com algumas canetas novas, porque ela sabe que eu não tenho coragem de ouvir uma mensagem sem anotar tudo que está sendo falado. Seja o irmão que Deus está usando, eu anoto tudo, porque eu sei que a minha mente, irmãos, não é boa, não é confiável. Eu aprendi que se eu ouvir e anotar, a minha absorção é maior. Se eu só ouvir 10% só, isso é comprovado cientificamente, eu vou absorver. Mas se eu anotar o que eu estou ouvindo, aumenta muito o nível de absorção da palavra. E eu tenho a chance de ir lá em casa, quando eu for orar de manhã, abrir o meu caderno e ruminar
ler de novo a palavra de Deus. Eu já gastei de agosto até agora, eu gastei 2, 3, acho que umas 3, 2 a 3. Isso aqui, ó. Isso aqui foi de agosto até agora. Do dia 13 para cá, eu já gastei isso aqui. Esse caderno vai durar pouco, irmãos. Mas não adianta eu anotar e não ruminar. Já ajuda, porque eu absorvo mais. Mas eu estou falando isso aqui, irmãos, porque é assim que tem que ser a nossa postura na palavra de Deus. Quando você vier para a reunião da igreja, hoje não é o Nilton que está falando. Vamos crer, irmãos. Deus está falando para nós. Nós estamos lendo a palavra de Deus. E isso tem que trazer temor. Eu tenho que amar a Bíblia. E tenho que ter reverência com a palavra de Deus. Reverência. O que é reverência? Você não vai chegar de qualquer jeito. Edivânia é testemunha. Todas as mensagens na época que a gente estava só online. Irmãos, eu não ouvia deitado. Eu não ouvia despojado. Eu sentava, abria o meu caderno, com postura, para ouvir a palavra. Porque eu não estava vendo um filme, uma série. Eu estava ouvindo a palavra de Deus. Isso, Deus quer mudar a minha vida, irmãos. Deus quer mudar a sua vida. Mas qual é a nossa responsabilidade, a nossa reverência com a palavra? Quantas vezes o irmão está compartilhando, tem irmão cochichando? Quantas vezes nós estamos cantando um hino, louvando diante da mesa, tem irmãos conversando? Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer mudar a nossa vida. Esse é o caminho de ser vencedor. Reverência. Esses que têm essa postura, têm a estima de Deus, têm o olhar de Deus, têm o cuidado de Deus. É promessa, irmãos. Que o Senhor cuide de nós. Nos encoraja, Senhor, nessa manhã. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o pobre de espírito, tem um versículo que nós amamos, né? Isaías 57, 14, que diz assim: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Nessa manhã, irmãos, Deus está aterrando, está querendo tirar os tropeços do seu caminho, a preguiça de ler a Bíblia, a falta de postura, falta de reverência, falta de temor. Senhor Jesus, tira isso da nossa vida, Senhor. Tira isso do nosso caminho, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos dá seriedade, Senhor. O Senhor está voltando. Versículo 15. Olha, o Senhor preparou o caminho para quem, irmãos? Para aqueles que estão bem? Para aqueles que pensam estar de pé? Para aqueles que conhecem tudo, sabem que acham que é melhor que o outro? Não. Preparou o caminho. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Vamos ler juntos o 15? O qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos esvaziar nessa manhã, irmãos. Ser vencedor é para nós. Tudo que tem acontecido na nossa vida, não vamos ser orgulhosos, não vamos julgar, não vamos medir ninguém, nem a nós mesmos. Vamos cair de joelho, irmãos. Vamos ser esse pobre de espírito, vamos ser esse abatido de espírito, vamos ser esse humilde de espírito, esse contrito de coração. Aí Deus habita. Ó Senhor Jesus. Esse é o caminho, irmãos, de ser vencedores. Nos esvaziar, ser simples. Isso é sério, irmãos. Não vamos entrar no reino orgulhosos. A soberba, o orgulho, o julgamento, achar que somos... Isso não entra no reino, irmãos. Senhor Jesus, dá graça para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse é o caminho. Aí, voltando em Mateus, ver se dá para falar mais um ponto aqui, né? Mateus capítulo 5 nós lemos, não é isso? Aí o irmão mostrou para nós um outro ponto, irmãos, que está muito ligado ao que nós estamos vivendo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O versículo 13 diz assim de Mateus 5: Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, nós somos o sal da terra. Deus quer te usar, irmão, e Deus quer me usar, sabe para quê? Para dar sentido na vida das pessoas. Irmãos, olha o ciclo de vida do pessoal aí fora. Está muito pobre, irmãos. Cara, vive, vamos falar de pessoas assim, boa índole. Jovem, desenvolve-se, faz faculdade, consegue um bom emprego, consegue ganhar bom dinheiro. Aí tem um sonho de conquistar uma família, um casamento, consegue, filhos. Aí adquirir bens, mais bens, outros bens, ter uma vida boa. Hoje então com a rede social, fica sonhando em ter às vezes um Porsche, uma moto de não sei quantas mil cilindradas, e viaja para o mundo inteiro, e etc. Morre, fica velho, morre, e é enterrado no caixão. Que sentido tem isso, irmãos? Para que isso? Ainda mais na idade que eu já estou. Um tanto de coisa já ficou para trás. Qual o sentido da minha vida, do meu casamento? Irmãos, eu tenho sal. Eu tenho sabor à minha vida. Quando eu me converti, Cristo entrou, irmãos. E que sentido maravilhoso a nossa vida tem. Puxa, irmão, eu sinto alegria. Eu falei com a Edvânia, de toda essa viagem que fizemos, a experiência da menina quando pregamos o evangelho para ela, oramos por ela, é a verdadeira felicidade e alegria, irmãos. Puxa, que alegria! As irmãs que trabalham aí no Bucafé pode falar isso, só fica alegre, porque todo dia tem um convertendo lá com elas. Todo dia está pregando o evangelho. Irmãos, o reino, o galardão está aumentando e a nossa entrada está sendo alargada. Tem sentido a nossa vida, nós temos um reino eterno para trazer para essa terra. Agora quem vive essa vida aí, e muitos de nós às vezes perdemos o sentido, irmãos, de ser um vencedor, de trazer o reino de Deus para a terra. Você fica vivendo igual o gentio, meio sem sentido. Pode casar, pode formar, pode ganhar dinheiro, mas tudo para apressar a volta do Senhor. Nós temos sabor, na nossa vida tem sentido, tem alegria real. As pessoas aí fora estão sem sal, sem sabor, sem sentido. O outro versículo fala assim que nós somos luz, não é isso? O 14, vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a sua luz. As pessoas, irmão, se você ler Mateus 4 aqui, fala que o povo que jazia em trevas e andava pelas regiões da morte, da sombra da morte, quando Jesus veio, viu grande luz. Irmãos, o povo, aqui fala exatamente isso, olha, eu vou ler, né? 4,6, Mateus. O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Essa turma aqui, e a turma que está aí no mundo, está vivendo na região da sombra da morte, mas não sabe. Eles estão vivendo na esfera das trevas, mas eles não sabem, irmãos, como eu não sabia quando eu converti, como você não sabia, mas talvez você esqueceu, e se deixar, as trevas voltam, a sombra volta, e a nossa carne se levanta. A pessoa vive no mundo, acha que está vivendo bem, é um bom pai de família, é uma boa mãe, é um bom estudante, é um bom profissional, está tudo ótimo, mas quando a luz real chega, sabe o que acontece? Ele, puf, agora eu vejo, tem um escorpião aqui, tem cobra, tem rato, tem barata, eu vivia no meio disso tudo. Dentro do meu coração procede maus desígnios, prostituição, adultério, loucura. O cara começa a ver, meu Deus, eu sou assim. Eu tenho ódio, eu tenho raiva. Tem anos que eu não converso com a minha irmã, tem anos que eu não converso com a minha mãe, tem anos que eu não converso com aquele amigo meu. Não, eu tenho um rancor. Ele não sabia, irmão, ele estava vivendo, ele achava que isso era normal. Eu adultero, eu achava, adultera, não tem nada a ver não, que o olho não vê, o coração não sente. Eu sou homem, eu não consigo ter uma só mulher. Ele achava que isso era comum, irmãos. Mas aí a luz chegou. Para onde que eu estou indo? Com quem que eu estou vivendo? Por isso que eu tenho esse vazio. Irmãos, nós somos a luz do mundo. Deus quer te usar, quer me usar para iluminar essa terra, irmãos. E às vezes essa luz está faltando dentro da minha casa. Tem que ter luz dentro de casa. E bem alta, no candeeiro, para alumiar toda a casa.
Tem que ter luz aonde eu chego, aonde eu trabalho. Tem que ter luz quando eu estou no entretenimento. Tem que ter luz, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós somos a luz. Nós somos o sal. Aleluia! Senhor Jesus. Aí nós vamos dar um pulo aqui. Vamos dar um pulo para falar um outro ponto aqui, muito rico, que está no capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui o versículo 7, é porque tem que pular mesmo, capítulo 7, versículo 6. Deus, irmãos, Mateus, né? 7:6. Mateus 7:6. Deus quer mudar a nossa vida a partir de agora. 7:1 diz assim, 7:1 primeiro, não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, tira isso da sua vida. Não se compare a ninguém, não julgue ninguém. Essa alçada não é nossa, irmãos. Quem julga é Deus. A nossa luta não é contra o irmão que erra, ou contra o irmão que acerta. A nossa luta é contra o principado e potestade. Não julgueis, isso não é para nós. Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente nos iluminar, muito. Eu não vou entrar nesse ponto, só citar isso, mas no versículo 6 diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Aqui, irmãos, por que Jesus usou porcos? Por que usou porcos? Porque o judeu, ele entende isso aqui, irmãos. Os porcos é um animal considerado imundo para os judeus. Não podia se comer porcos. Porque ele não tem casco fendido e é considerado um animal imundo, que come de qualquer maneira. Aqui mostra, irmãos, nós precisamos pegar 2 pontos aqui. Primeiro, nós precisamos ter discernimento. Nós não somos porcos nem cães. Irmãos, nós somos ovelhas. Casco fendido e ruminamos a palavra. Deus quer trabalhar mais em nós, irmãos. Nós precisamos ruminar mais a palavra. Nós precisamos ter discernimento, irmão, usar mais o Espírito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não coma qualquer coisa. Você é uma ovelha. Não receba qualquer palavra. Tenha discernimento daquilo que vai trazer vida para você e para sua casa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tanto para falar, a gente joga a palavra, lança a palavra, ora pelas pessoas. Se é uma ovelha, ela vai tomar essa palavra e nós vamos cuidar dela. Mas aqui eu queria aplicar para nós. Nós precisamos ter mais discernimento, irmãos. Mais discernimento com as palavras que têm chegado até nós. O que nos purifica e o que nos salva na vida da igreja, nosso casamento, nossos filhos, o que vai nos salvar é a palavra profética. Nada lava mais o espírito e a alma no ser humano do que a palavra de Deus. Nós já vimos nas mensagens passadas, não vou falar, Efésios 5, que a água da palavra purifica, irmãos. Purifica a igreja. Então nós precisamos ter discernimento. Que água, que palavra eu estou gastando tempo com ela. Eu já mostrei aos irmãos o que nós temos que fazer quando nós recebemos a palavra. Anotar, ruminar, comer, ler de novo, até você ganhar. Ganhar tudo. Ganhei. Agora, eu consigo, quando que você sabe que você ganhou? Pergunta. Amém. Como que você sabe que você ganhou a palavra, irmãos? Como que é? Como que é? Quando que você sabe que você ganhou? O que os irmãos acham? Pronto. Quando você conseguiu ganhar poder de praticar essa palavra, você ganhou essa palavra. Deus entende assim, irmãos. Você ruminou a tal ponto que você assimilou os nutrientes da palavra e ela passou a ser o seu viver. Você perdoa, você ora, você ama, você vai atrás, você prega o evangelho, você está praticando. Você tem poder de praticar. Você não está orando, você não está praticando, você não está pregando, o irmão está falando, ora pelas pessoas, ora pelas pessoas. Até hoje você não tem coragem de orar pelas pessoas. Você não está praticando, você entendeu. Você é inteligente, graças ao Senhor. Você entendeu, tudo bonitinho, você entendeu.
mas você não é um praticante. Mas quando você ora, você anota, você rumina, você ora, você volta para a palavra, fala: Senhor, fala. O Senhor falou para o Pedro, mas agora fala para mim. O Senhor falou por meio de Jesus para os discípulos, agora fala essa palavra para mim. Senhor, empodera-me com a sua palavra. Aí de repente você vai trabalhar, você não consegue. Você quer pregar o evangelho? Você vai no Espírito, você nega a vida da alma, você reúne, você compartilha na reunião. Irmão, você ganhou! Aí você ganhou a palavra. Não se engane. Não podemos ser enganados por nós mesmos. Entender não é ganhar tudo. É o primeiro passo. Senhor Jesus. Aí o versículo 7, irmãos, de Mateus 7. Olha o que está escrito aí, irmãos. Quem aqui quer ir para o reino, irmãos? Quem aqui quer ser vencedor? Quem quer seus filhos salvos? Ó Senhor Jesus, os seus familiares salvos. Irmãos, eu quero tudo isso. Mas quando que Deus vê que eu quero mesmo? Versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. E o que busca? O que busca, acha, encontra. E a quem bate? Por que então não está abrindo a porta para você, para mim? Por que nós não estamos encontrando? Por que nós não estamos recebendo de Deus, irmãos? Por quê? Deus não quer te dar? Ou Deus está vendo o seu coração e o meu? Deus sonda, irmãos. Deus sabe se eu estou buscando de coração. Deus sabe se eu quero realmente. Senhor, eu quero realmente que o Senhor volte. Eu quero realmente ser um vencedor. Eu quero ainda desfrutar de muita coisa desse mundo. Eu tenho muitos planos ainda. Eu quero realmente a minha família salva, ou eu não consigo perdoar o meu filho? Eu não consigo perdoar a minha esposa, a minha mãe, meu cunhado, etc. e tal. Eu guardo rancor. Pede. Aqui é promessa, irmão. Se você pedir, Deus vai dar. Eu falei com a Edivânia assim na viagem. Eu acho que na viagem. Se João virar para nós, Edivânia. Eu acho que Marli estava também, né? Ela veio com a gente. Se Deus pedir, eu acho que eu falei com Marli, se o Bruninho virar para você e pedir: mãe, eu quero ler a Bíblia todos os dias, me ajuda. Eu quero reunir todos os dias, passa aqui em casa que eu vou com você. Mãe, eu quero servir na igreja. Mãe, eu quero. Se o João virar para mim e fazer essas mesmas perguntas, irmãos, me pedir isso, eu vou fazer de durão com ele? Ah, não vou te dar não tem jeito não, vou pensar. É assim, irmãos? Irmão, nós estamos chorando, eu estou chorando para o João me pedir isso. Agora você pedir para Deus, para Ele te encher do Espírito, para você ser um vencedor. Você acha que Deus vai negar isso para você, irmão? Você está pedindo para Deus o que Ele quer te dar. Por que você não tem sido cheio do Espírito, então? Por que eu e você não estamos mais vencedores em muitas áreas da nossa vida? É Lucas, né? Lucas fala esse versículo diferente, olha aí. Lucas, Senhor Jesus. Lucas 11. Irmãos, tudo é postura. Deus está vendo o meu e o seu coração, irmãos. Senhor Jesus. Lucas 11. É Lucas 11 que tem essa mesma passagem, né? O versículo 9 fala assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aleluia! Promessa! Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Aleluia! Olha o versículo 13, irmãos. Ora, acharam? Vamos ler? Tem medo de ler? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Ó Senhor Jesus. O que você está pedindo a Deus que Ele não está te dando, irmão? Que jeito que eu e você estamos pedindo a Deus, que ainda nós estamos fraquinhos? Vamos mudar nossa postura, irmãos? Amém? Vamos pedir a Deus para nos encher desse Espírito. Esse Espírito, nós vimos ontem na mensagem, irmãos, é o Espírito que dá tudo para nós. É Ele que faz tudo. Eu não faço nada.
Eu não sou na frente da Edivânia, a Edivânia não está na minha frente, um não está atrás do outro. Tudo vem de Deus. Mas o Espírito tem que estar agindo. Senão, vamos aprender a pedir, irmãos? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Muito rico isso, né? Eu fui muito ajudado com esse encargo, irmãos. E o versículo 13, né? Fala, ele também é atrelado com isso tudo. Entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor Jesus, para de pregar isso para as pessoas do mundo, irmãos. Isso é para mim e para você. Você está vivendo a vida da igreja na porta estreita ou na porta larga? Você está dando muita brecha para a sua alma? Você está dando a comida que ela está te pedindo? Ou você está andando na porta estreita, negando a vida da alma, irmãos, negando os desejos, trocando a série pela Bíblia, trocando às vezes um sono de manhã delicioso pelo joelho e oração, pela comunhão com realidade, de acordo com o que Deus te conduz. Não consiga acordar cedo, não tem problema, ore à noite, ajoelhe à noite, leia a Bíblia à noite, mas deixa o Senhor ser a sua primícia. Não é que você não vai fazer mais nada, pode fazer de tudo, quase tudo, tudo é lícito, mas não deixa nada te dominar. Nenhuma coisa pode nos dominar, irmãos. Nada nos domina, porque a nossa meta é o reino, e só entra no reino pelo caminho apertado, estreito, e a porta apertadinha. A bagagem, o mochilão não passa, tem que deixar a bagagem. Ó Senhor Jesus, tem que ser vazio, pobre de espírito, senão não entra, irmãos. Aleluia, que riqueza, que direção, irmãos. Vamos ser simples. E o 15 fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Aqui, irmãos, o 16 fala, como conhecer profeta verdadeiro, falso? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não tem jeito, irmãos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Eu vou aplicar para nós, tá bom, irmãos? Primeiro, vamos aprender a ouvir os profetas que Deus tem usado na vida da igreja. Ouça primeiro, gaste tempo, rumine, aquele padrão que eu falei. Depois, se você tiver tempo e quiser ouvir outros profetas, tá bom. Mas eu acredito que se você levar a sério o que Deus está falando para nós na vida da igreja, você, com muito temor, vai ganhar muito discernimento. Você não vai ter tempo para outras coisas, irmãos. A palavra é muito abundante. A riqueza é insondável. Ó Senhor Jesus. Vamos discernir isso. E agora eu quero aplicar para mim, irmãos. Senhor Jesus, como estão meus frutos? Como ficamos envergonhados, né, irmãos? Pergunta para o Senhor. Senhor, cadê os meus frutos? Se o Senhor voltasse agora, como estariam as minhas mãos? Como estaria o meu coração, fruto de arrependimento, fruto do perdão, fruto do amor? Não é isso que está lá? O fruto do Espírito, não é isso? Amor, alegria, longanimidade, fruto da paciência, do ânimo, de não julgar, mas perdoar, de amar, ser manso. Mais o quê? Tolerante, pacificador. Ó Senhor Jesus. Frutos do Espírito, frutos na obra do Senhor, frutos dentro de casa, irmão. Quem conhece meus frutos é a Edivânia. Os irmãos não conhecem meus frutos, a Edivânia conhece meus frutos. Eu conheço os frutos da Edivânia. Nós convivemos juntos, nós dormimos juntos, nós acordamos juntos, e na minha experiência dela, até trabalhamos juntos. Então eu vejo, ela vê. Não tem como esconder, é igual o princípio de Coríntios, os anjos estão vendo.
Se é autoridade mesmo, se não há, se é papo furado, se é conversa fiada, se é só palavra. Deus vê, irmãos, está tudo patente aos olhos do Senhor, e é a Ele que nós vamos prestar conta, não é aos irmãos. Senhor Jesus. Então quando eu leio isso aqui, Senhor, eu tenho que arrepender e falar: Senhor, me faz andar e viver no Espírito, me faz dar bons frutos, me faz andar dentro da vontade do Pai que está no céu, porque naquele dia, irmãos, o Senhor quer falar assim para nós. O Senhor não quer falar isso para mim e para você. Vamos ler junto aí, Mateus 7:22. Deus não quer falar isso para você. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, que viveu no bom homem, que serviu no bom homem, que serviu na letra. Tudo acontece, irmão. O demônio é expulsado. Quantos demônios alguns irmãos aqui, já tivemos experiência de expulsar? Ou de chegar num lugar e já começar a manifestar? Quantas experiências já tivemos? Por quê, irmãos? Por causa do poder do nome do Senhor. Eu não sou nada, nós não somos nada. Somos menos do que nada. Mas em Cristo, encabeçados por Cristo, ó Senhor Jesus. Mas Deus não quer falar isso para nós. Agora Deus quer falar isso aqui para nós, irmãos. Mateus 25. Deus quer falar isso aqui para você. É isso que Deus quer falar para você nessa manhã. Deus quer falar isso para mim. Ó Senhor Jesus. Os irmãos creem nisso? Vamos ver o que Deus quer falar para nós. Deus quer falar assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. 21, Mateus 25:21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Vamos ler assim, irmãos, leia assim. Deus está falando isso para mim, creia nisso, irmãos. Vamos ler de novo? Deus quer falar isso para nós no futuro breve. Deus quer falar isso para você e sua família no futuro breve. Mateus 25:21. Nós cremos nisso? Fala isso para mim, Senhor. Me dá um coração de viver a vida da igreja para receber esse falar de Deus. Irmãos, não é ser fiel em tudo, é ser fiel no pouco, ser fiel naquilo que Deus está te dando. Ele é que vai te capacitar a ser fiel. Disse-lhe o Senhor à igreja em João Molevade. Disse-lhe o Senhor à minha família. Disse-lhe o Senhor a cada um de nós, irmãos. Vamos ler forte. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Só eu falei aleluia. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado por essa palavra. O Senhor tem usado nossos irmãos à nossa frente. O Senhor tem falado uma palavra viva para nós. Eu te peço nessa manhã, Senhor, muda o meu coração, muda o nosso coração, muda a nossa postura diante do seu falar. Senhor Jesus, nos ajuda a ter um espírito de discernimento, nos ajuda a ser pobre de espírito, nos ajuda a ser encabeçado por Ti. Senhor Jesus, que a partir desse momento, nós queremos ser fiéis no pouco, depender do Senhor. Tudo que o Senhor está dando para nós na vida da igreja, nos capacita a praticar, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos entrar no Teu gozo, na Tua alegria. O Senhor está falando isso para nós hoje. Nós somos a alegria do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos a Tua alegria naquele dia. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Os irmãos podem compartilhar em nome de Jesus.